Foi mal, Yorgos, eu não estava familiarizado com o seu jogo. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e com um pouquinho de atraso aqui, já que eu não consegui assistir isso aqui na cabine de imprensa, hoje eu estou aqui para falar sobre Tipos de Gentileza, novo filme dirigido pelo Yorgos Lanthimos. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Olha só, menos de um ano desde que o Yorgos Lanthimos lançou Pobres Criaturas com Emma Stone, que foi um grande sucesso no Oscar, foi um dos filmes mais bem avaliados do ano passado, aqui no Brasil literalmente saiu esse ano. Temos aí mais um filme do Yorgos, também com Emma Stone, com Willem Dafoe e com a Margaret Qualley, que também estavam no Pobres Criaturas. E temos aí o cineasta grego que está sendo um dos queridinhos aí da ala mais independente, mais extrovertida, excêntrica na verdade, que circula muitos cantos da cinefilia, né? Eu comentei no meu vídeo do Pobres Criaturas que eu não sou um grande conhecedor do trabalho do Lanthimos, eu nunca vi nada dele na fase da Grécia, onde ele trabalhava justamente com o roteirista Eftimis Flippou, com quem ele escreveu filmes como Dente Canino, O Lagosta, O Sacrifício do Cervo Sagrado. Dizem, né, os meus amigos aí que conhecem mais de Yorgos Lanthimos, que esse é o Yorgos Lanthimos raiz, que o que ele fez em A Favorita e O Pobres Criaturas é, ainda que mantenha a essência dele como autor, uma versão mais hollywoodianizada do Yorgos Lanthimos. Então, eu fiquei bem curioso com esse projeto, que é anunciado lá em 2022, filmado praticamente depois do Pobres Criaturas. O Yorgos Lanthimos, ele meio que fez um back-to-back desses dois filmes e fez a pós-produção quase que em conjunto, né? Tendo aí 9 semanas para fazer o filme inteiro, que é uma antologia, são várias histórias diferentes, com o mesmo elenco interpretando personagens diferentes em cada uma delas, com um orçamento de 15 milhões de dólares e filmagens em Nova Orleans. A gente tem aí, né, estreou agora em agosto Tipos de Gentileza, um novo filme do diretor, que eu devo dizer, né, como alguém que não conhece essa outra fase mais maluca do Yorgos Lanthimos na Grécia, me pareceu muito mais interessante do que o que ele tem feito nos últimos anos. A história do filme é dividida em 3 contos separados, sem conexão aparente entre eles. Na primeira, um executivo vivido por Jesse Plemons obedece cegamente os comandos de seu chefe, vivido por Willem Dafoe. Na segunda, um policial, vivido por Plemons, desconfia que sua esposa, vivida por Emma Stone, não seja quem ela diz que é. Na última, uma cultista, vivida por Emma Stone, busca por uma pessoa de grande interesse. Esse é o mais básico, absoluto que eu posso falar sobre cada uma das histórias, pessoal. Cada uma tem meio que exatamente 50 minutos, então é mais do que um curta-metragem, é quase um média-metragem onde você vai ver histórias estranhas. Eu acho que essa é a melhor definição. O Lanthimos escreveu o roteiro junto com o Eftimos e é um tipo de narrativa assim, onde você não entende direito o que está acontecendo de início, você não entende direito por que as coisas acontecem daquela forma, por que todo mundo se comporta de uma forma, né, não habitual. Então é meio que uma jornada assim na estranheza humana, nas coisas bizarras que as pessoas fazem, nos tipos de compromissos que as pessoas têm também, porque eu acho que apesar de ter também um personagem chamado RMF, que é bem coadjuvante, aparece aqui e ali em cada uma das histórias, o elo comum, além do elenco, é esse tipo de compromisso que as pessoas têm, né? No caso do Plemons, na primeira história, ele tá indo a um extremo muito absurdo, tentando acompanhar o que o chefe dele pede pra fazer. Na segunda história, que é a minha preferida pessoalmente, assim, você tem essa questão da confiança, né? Se o Jesse Plemons realmente acredita que a Emma Stone é a esposa dele de verdade, porque tem um contexto onde a esposa dele desaparece depois de um acidente, porque ela é uma bióloga marinha, algo do gênero, e aí quando ela retorna, ela tem alguns comportamentos estranhos, coisas que ela não costumava fazer. Então é o clássico filme de paranoia, onde seu protagonista não sabe se ele tá sendo meio doido ou se tem realmente alguma coisa sobrenatural acontecendo, enquanto a terceira, né, envolve um culto sexual. É um culto sexual onde esses personagens de Emma Stone e do Jesse Plemons são devotos ao Willem Dafoe e à personagem da Hong Chau, o que também coloca eles aí numa missão de compromisso, onde eles têm que encontrar uma pessoa que supostamente é capaz de reviver os mortos, né? Foi isso que eu entendi, pelo menos, nunca fica muito claro o que é que tá acontecendo aqui, mas é um tipo de história que, na minha opinião, não é muito sobre entender o que tá acontecendo, é mais sobre a sensação, os sentimentos. Se você gosta de filme estranho,
atmosférico, é uma boa pedida. Nos melhores momentos, ele me lembra o trabalho do David Lynch na terceira temporada do Twin Peaks, sabe? Onde você tem aquela estranheza de um centro urbano americano, de uma vida pacata norte-americana que pode ou não ter algo místico e sobrenatural por trás. E a forma como você retrata isso visualmente através do cinema é muito mundana, né? Não tem nada muito exacerbado, exagerado. Inclusive, gostei de ver, pessoalmente, que o Yorgos Lanthimos e o diretor de fotografia Robbie Ryan dispensaram aquelas lentes grande angular fisheye que me atrapalhavam tanto no A Favorita e no Pobres Criaturas. Tudo que a gente vê aqui é estranho, mas sem apelar demais para um dinamismo visual exagerado, né? Eu gosto de como as cores, o design, o vermelho que Emma Stone usa naquele terno na última história tem uma riqueza assim muito mais discreta e sutil, né? Porque você entende que as coisas estranhas estão ali no dia a dia a primeiro plano, né? Você não precisa exacerbar mais ainda as suas ferramentas de cinema. E eu sou um cara que gosta de estilo exagerado, né? Mas no caso aqui eu gostei mais dessa sutileza e ainda mais, né? Outro aspecto que eu tenho que destacar é a trilha sonora original do Jerskin Frendrix, que também colaborou com Yorgos no Pobres Criaturas, e eu adorei o minimalismo da trilha dele, porque ele tá basicamente esmurrando um piano, esmurrando umas 2 notas de piano bem, às vezes meio delicado, às vezes meio brusco, mas me lembrou o trabalho do Ligeti, usado pelo Stanley Kubrick no De Olhos Bem Fechados, que tinha aquele piano bem amedrontador também. É uma trilha muito simples, meio repetitiva de propósito, mas que deu o tom certo pra mim em todas essas histórias, né? Eu não vou falar história por história, mas eu tenho que falar do grande problema do filme, na minha opinião, que é todas essas histórias têm premissas muito legais. Eu adoro antologias, eu adoro filmes que são contos que não têm nada a ver uma com a outra aparente, né? Como o Relatos Selvagens com Ricardo Darín, que é um baita filme. E no caso do Tipos de Gentileza, eu gosto bastante da premissa das 2 primeiras, da terceira nem tanto, mas aí que tá, eu acho que as 2 primeiras terminam de uma forma meio anticlimática, de uma forma meio simples demais, de uma forma onde eu esperava um pouquinho mais, né? Você começa tão lá em cima com a proposta, e aí o final é meio que, tá, é só isso. A primeira história, especialmente, termina de uma forma muito frustrante, ela começa muito bem, e a segunda, né, diante de toda essa paranoia, dessa neurose do personagem de Jesse Plemons, eu gosto da ideia que ele traz pro final, mas ele não deveria ter acabado ali, na minha opinião. Eu acho que poderia ter tido algo mais. E certamente tem algum valor simbólico para o que você pode analisar. Esse tipo de história sempre tá querendo dizer algo mais do que a história tá contando, né? Eu acho que o plano final da última história, especialmente, pode te levar para uma análise mais profunda, mas no estilo de história do concreto, me pareceu um pouco decepcionante. Já a terceira, para mim, é a história mais difícil de desconectar. Eu demorei para entender o que estava acontecendo, qual era o contexto, e quando eu entendi não me pareceu tão animador. Mas quando ele começa a tomar algumas reviravoltas, quando essa personagem da Margaret Qualley, que se revela muito importante para a terceira história, começa a aparecer, começa a revelar a importância dela, aí eu gostei bastante, e eu gostei especialmente do final. Eu acho que a terceira história, apesar de ser a mais fraca, na minha opinião, tem o melhor final da antologia inteira. E se tem uma coisa que eu posso elogiar bastante, é que o elenco tá fenomenal, eles interpretam personagens radicalmente diferentes de cada versão que eles estão fazendo, ainda... Que beleza, eu acho que o Willem Dafoe, ele tá numa nota meio parecida nas 3 histórias, porém, a Emma Stone, né, trabalha muito bem com o Yorgos Lanthimos, ela tá muito bem nas 3, em especial na terceira, que é onde ela tem mais destaque, incluindo aquela dancinha que viralizou no trailer, mas eu acho que o grande destaque do filme inteiro, apesar de você ter ótimos trabalhos da Hong Chau, da Margaret Qualley, desse ator, o Mamdouh Ati, que eu gosto bastante em tudo que eu vi ele até agora, eu acho que o Jesse Plemons rouba o filme inteiro, ele tem os papéis mais complexos e desafiadores, tanto na primeira quanto na segunda. Na terceira, ele é só um coadjuvante, basicamente. Eu fiquei realmente impressionado com o Jesse Plemons, sério. Eu acho que eu entendo agora por que ele venceu o prêmio de melhor ator em Cannes por esse filme aqui, especialmente pela primeira história. Devo dizer que dos filmes do Yorgos Lanthimos que eu assisti até agora, e são poucos, para ser sinceros, esse daqui foi o que me deixou mais fascinado, mais curioso, mesmo que ele não seja objetivamente o melhor, mesmo que eu tenha ficado decepcionado com o desfecho de algumas histórias e mesmo da cola entre elas, eu achei essa experiência muito bacana, tanto pelo elenco, quanto pela estranheza e pela
ideia que cada uma dessas histórias apresentou. Para tipos de gentileza, eu dou uma nota 7. Definitivamente não vai ser pra todo mundo, então assim, se você não gosta de filmes estranhos, filmes que, né, como dizia minha mãe, não tem nem pé nem cabeça, talvez tipos de gentileza não seja a sua vibe, porém, se você tiver afim de algo um pouquinho diferente, estranho, do qual você talvez não tenha uma resposta naquela mesma vibe aí do David Lynch e Twin Peaks, pode ser que você se divirta com esse daqui. Mas enfim, pessoal, deixe nos comentários depois se vocês assistiram Tipos de Gentileza e qual das 3 histórias foi a sua preferida. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.